Então, galerinha, voltando aqui para o processo do alumínio. Deixa eu voltar onde a gente tinha parado. Tava falando sobre esse moinho aqui. Depois chega na granulometria ideal, então você vai aí estocar, né, em tanques com pás rotativas. Então você vai ter umas pás lá que vai ficar homogeneizando essa alumínio. Deixa eu ver se está gravando aqui para ter certeza. Está gravando. E aí, após essa bauxita estar na granulometria adequada, você vai passar ela por digestores. O que são digestores? Digestores são reatores do tipo autoclave, reator em batelada. Nesse digestor, o que acontece? Você precisa estar numa temperatura de 144 graus Celsius, né? Uma temperatura elevada. Para que você precisa de estar nessa temperatura? Para que você consiga dissolver a alumina, né? Aqui você tem uma reação, a reação que está acontecendo, ó. E aqui não está mostrando a alumina não, mas percebam o seguinte, ó, esse composto aqui, ó, AlOH, ele fica em um equilíbrio químico, que é esse aqui, ó, AlOH3, fica no equilíbrio químico com aqui é 2AlOH3, Al2O3, 3H2O. Então ele fica indo e voltando nesse equilíbrio químico com a alumina. Isso aqui é uma alumina hidratada, uma alumina que tem água, tá? E essa alumina hidratada, ela fica nesse equilíbrio químico aqui, ó. Por quê? Esses compostos aqui, ó, eles são solúveis em água. Ele vai ficar aqui aquoso, tá? E ao ficar aquoso, a gente consegue separar ele, né, por dissolução, dissolvendo então o hidróxido de alumínio, ele virando esse composto aqui, ó, a gente consegue separar ele do óxido de silício, do óxido de titânio, dos outros componentes da bauxita, né? Esse tipo de separação é chamado de lixiviação. Lixiviação. Nessa condição, então, esse cara aqui fica aquoso e o hidróxido de alumínio fica mais solúvel em água. E aí você consegue separar tirando o sobrenadante, por exemplo, ou fazendo uma filtração e coisas do tipo. Para isso você precisa estar nessa temperatura, 140 graus Celsius, e numa pressão também relativamente elevada. Então nessas condições, essas impurezas aqui, por exemplo, elas não são solúveis, né? E aí elas vão precipitar aí, elas vão para o fundo do tanque, onde depois que essa digestão acontecer. Então você faz essa digestão em um tanque, né? O que sobra dessa digestão você joga numa lagoa, e nessa lagoa ele vai resfriar, alguns compostos vão descer, vão precipitar, e outros compostos vão acabar sendo aproveitados. Nesse processo, a maior perda que acontece é uma reação da kaolinita. Então essa kaolinita aqui ela acaba por reagir, né, com o hidróxido de sódio, e quando a kaolinita reage com o hidróxido de sódio, você perde o óxido de alumínio que aqui está, né, integrado aí nesse complexo, está complexado aí, tá? E aí, tendo o alumínio solubilizado, né, o que você faria, né? Bom, a melhor estratégia é fazer uma precipitação, uma decantação ou uma filtração. E aqui está falando sobre isso, sobre os tanques de decantação. Então, depois que essa pasta, né, vem lá do decompositor, do digestor, ele vai resfriar aqui a 102 graus Celsius, né? E aí vai ter que acontecer uma separação de uma lama com o produto que a gente quer utilizar. Olha a imagem aqui, ó. Aqui você tem um tanque onde você vai colocar o que veio do digestor, né? Aqui numa temperatura mais baixa, de 102 graus Celsius. Você vai ter que adicionar aqui floculadores. Esses floculadores vão fazer o óxido de silício, o óxido de titânio, os óxidos de ferro precipitarem, né, numa lama vermelha, e essa lama vai ser descartada aí, né, vai ser tratada. Ela tem que ser tratada pelo menos, né? Ela é um rejeito processo. E aí ela tem que ser armazenada aqui, ó, nessas lagoas de lama vermelha.
O overflow, o sobrenadante aqui, a parte de cima, é um composto que é muito rico em óxido de alumínio, água e soda. Então aqui soda é o hidróxido de sódio, tá, gente? É o NaOH. Então esse overflow ele vai ser rico nesses compostos. E aí o que acontece? Esse licor, então, que é rico em óxido de alumínio aí já dissolvido, ele vai ser, aqui está falando do resfriamento, por expansão a baixa pressão e o vapor proveniente. Ah, tá. Como que você faz para você resfriar aqui a 102 graus Celsius? Geralmente você coloca num tanque de baixa pressão, chamado de tanque flash, né? E aí o vapor que é gerado nesse tanque, né, vai passar uma água dentro do composto a 140 graus, que vem do digestor. Esse composto vai dar calor para a água e aí vai gerar vapor de água. Esse vapor ele acaba sendo gerado, sendo usado aí ao longo do processo. Essas reações aqui são as mesmas reações que estavam anteriormente. Essa aqui só está invertida, ó. Porque eu tinha que formar isso aqui para poder dissolver o alumínio, né? Depois que o processo acontece, né, que a temperatura baixa, a tendência é eu voltar para ter uma composição maior de hidróxido de sódio e hidróxido de alumínio. E o hidróxido de alumínio nada mais é do que óxido de alumínio e água. Eles ficam nesse equilíbrio químico aqui, tá? Essa complexação. E aí, finalmente, a gente pode, então, filtrar o nosso licor, né? Ao filtrar o nosso licor, a gente acaba obtendo aí, ó, a alumina hidratada e o caldo, né, o resíduo gerado, é hidróxido de sódio mais água, que pode ser reaproveitado no processo. Ele vai ser reaproveitado aí no processo, tá? Esse aqui é um filtro do tipo prensa. Basicamente, você coloca o componente que você quer filtrar aqui dentro e faz com que uma prensa funcione, como se fosse uma prensa hidráulica mesmo. Você aperta ele, né? E é o tipo de filtro utilizado. Essa alumina, ela está hidratada. Ela é L2O3.3H2O. E ela não pode ficar hidratada. Então a gente tem que calcinar ela. A gente tem que aumentar a temperatura para poder tirar essas moléculas de água. Para isso, geralmente se usa um forno rotativo, né? E aí, nesse forno rotativo, essa água que é retirada a uma temperatura altíssima, né, acaba virando um vapor de água. E esse vapor é utilizado também no processo para aquecer, por exemplo, o digestor, né? Então, essa água ela volta ao início do processo lá para esquentar o digestor, tá? E daqui você tem a alumina calcinada, beleza? A alumina desidratada, sem água. Então aqui está um resumo do processo Bayer. Você tem a bauxita. A bauxita ela é triturada. Ao ser triturada, ela cai aqui no digestor, que é o reator químico. E nesse digestor você tem a soda para poder gerar aquele composto com alumínio que é solúvel em água. Depois que você faz a digestão, você vai abaixar a temperatura e aproveitar esse calor durante o processo e vai colocar em um tanque de sedimentação. Ao colocar no tanque de sedimentação com floculantes, né, você vai gerar uma lama vermelha. Essa lama vermelha é rica em óxidos de ferro, principalmente, né? E aí depois dessa lama vermelha, você vai tirar o sobrenadante e vai colocar ou em uma câmara de precipitação, né, que vai demorar mais, ou você vai colocar um filtro prensa. Nesse filtro prensa, você vai acabar extraindo dele água e hidróxido de sódio, certo? Essa água e esse hidróxido de sódio é reaproveitada aqui no digestor. O digestor você não tinha que jogar soda cáustica, NaOH, então você coloca esse retorno aí, tá? E aí dessa precipitação você tem a alumina hidratada. Essa alumina hidratada, ela é calcinada em um forno rotativo, né? Para esse forno rotativo funcionar, você precisa adicionar combustível, beleza? E depois que esse forno rotativo tira a água da alumina hidratada, você vai ter a alumina pura, beleza? O outro processo, a outra parte do processo, eu vou deixar para outro vídeo, para esse não ficar muito grande.